E aí, turma, vamos dar sequência à nossa aula sobre história romana, ainda no período republicano. Então, bora para a videoaula. Vamos lá, turma, dar sequência aí na parte republicana em Roma. Como vocês sabem, os patrícios aí dominaram boa parte da República Romana, no qual eles organizaram o Senado e a Assembleia. Tinha um outro grupo social, a plebe, né? E claro, os ditadores, aí, dos generais ditadores do exército romano, foram que dominaram a República Romana, que não tinha monarquia, não tinha rei mais, já tinha passado o período da monarquia. Então a República Romana, ela sobreviveu por cima de guerra. As guerras foram um fator crucial para que a Roma sobressaísse com sua riqueza e dominasse as outras nações. As guerras, elas causavam aí uma espécie de riqueza para aqueles que já eram mais ricos, né? E para aqueles que eram pobres, como os agricultores, trouxeram foi mais prejuízo. É o que a gente vê aí nos anos a seguir, porque os pobres, né, as pessoas, os camponeses, os agricultores, iam na vanguarda da frente nas batalhas e sem armadura morriam facilmente. Aqueles que conseguiam sobreviver, quando voltavam para Roma, encontravam as suas terras ou residências ali invadidas por outros povos, né? Por outras pessoas que também já estavam ali invadindo a questão romana, estava se habituando ali na Roma, como vocês viram na aula passada. Bom, o que é que aconteceu? Teve um aumento da pobreza muito grande em Roma. Os patrícios, os grandes proprietários de terras, latifundiários, não estavam nem aí para esse inchaço que estava acontecendo dentro da questão republicana. Então, pessoas começavam a surgir com nomes, com propostas e querer valer aí a tribuna da plebe. E é o que vai acontecer com os irmãos Graco. Primeiramente, Tibério Graco, o mais velho, e Caio Graco, que vai dar sequência a o que Tibério começou a fazer, valendo aí a tribuna da plebe. Isso por volta do ano 133 a.C. Tibério aí vai organizar a reforma agrária. Essa reforma agrária é uma reforma para fazer com que aquelas pessoas que não tinham terra passassem a ter uma posse das suas terras perdidas, porque os grandes proprietários, os latifundiários de terra, tinham vasta, porém eles não queriam contribuir e nem queriam dar as suas terras, porque eles achavam no direito, e era uma questão de Estado mostrar poder através de quem tinha mais escravos, quem tinha mais terras e assim por diante. Isso causou conflitos, mas a tribuna da plebe, como a plebe era a maioria, fez valer dois projetos que se tornaram basicamente leis e deu certo por um período. Limitar o tamanho de terras, né, espaços de terras desses grandes proprietários latifundiários que a Roma tinha e, claro, distribuição de terra para os mais pobres. E aí foi o que aconteceu. Porém, Tibério não agradou aos olhos desses grandes proprietários latifundiários de terra. E no meio de um grande tumulto que teve em um discurso dele, aconteceu assassinato, né? Bom, a plebe então não deixou barato. Em 123, no ano 123 a.C., ainda no século II, resolvem a plebe fazer com uma outra tribuna e colocar para dar sequência ao trabalho de Tibério, Caio Graco, seu irmão mais novo, e Caio aceita. E ele até que consegue ampliar duas reformas também, que era fazer com que revigorasse o direito das pessoas que estavam ali em Roma, adquirisse também os seus direitos como cidadãos romanos, e claro, que o Estado arcasse aí com a questão das armaduras, da investimenta, para os camponeses que iam para as batalhas, participar das grandes guerras do qual a Roma se envolvia. Claro, né?
para adquirir novas posses e novas terras. E deu certo. Mas quando Caio, justamente com seu irmão, estava caminhando e as coisas estavam aí indo na direção para a plebe, as pessoas ligadas ao poder não estavam gostando do que Caio estava fazendo, como deu sequência ao trabalho do seu irmão. Então, Caio percebeu que cairia em uma armadilha, em uma emboscada. E em uma delas, ele preferiu ser morto por mão de um escravo, por mãos de um escravo aí, de que ser morto por essa elite organizadora traiçoeira que estava organizando o assassinato dele. Então ele preferiu ser morto pelas mãos de um escravo. E aí esse período turbulento romano na República não cessou. Por quê? Porque como a gente começou a aula dizendo que as guerras foram fatores cruciais para Roma, e justamente foi. Vejamos aqui. Nesse período das grandes guerras, como ela trouxe mais lucro para quem tinha lucro, a escravidão foi um outro fator crucial para que a Roma crescesse também. Não bastava só a pobreza, tinha a questão da escravidão, e grandes proprietários de terras. Quem conseguia vencer aí, quem se apoderava em cima do sucesso de outro, quem organizava, quem comandava essas tropas do exército, elas sobressaíam no final com suas riquezas e tinham donos de comércios e de suas terras e campo que tinham centenas aí de escravos. Claro, a conquista da escravidão romana fazia o enriquecimento do Estado, criava uma nova forma de sociedade ali, dentro da classe social, que era justamente os cavaleiros, que esses cavaleiros vão ganhar força aí durante a Idade Média, e claro, os escravos. Os escravos, infelizmente, aí sobressaía com essa demanda vasta. Agora, isso em diversas cores e origem. Por que diversas cores? Porque tanto importava ser escravo negro como branco. A escravidão aqui nesse período não era pela questão da cor, era pela questão de estado, pela questão de perda. Quem se dividia e quem se tornasse escravo, quem perderia aí nas guerras se tornava escravo logo da República Romana, certo? Então eram escravos gregos, eram escravos da Ásia, da África e assim por diante, certo? Bom, aí vocês poderiam já questionar, Mas a escravidão no meio dessa sentença toda na Península Itália, no Estado Romano, que a Roma não era muito grande, como é que não teve uma rebelião, como é que não teve uma luta de resistência? Teve, Chamada de resistência à escravidão foi justamente Capua, no sul da Península Itália, justamente por Espartaco. Espartaco foi uma pessoa sequestrada no meio de invasões dessa república, dos soldados de Roma, certo? Invadiu aí e prendeu Espartaco e levou ele, e ele se tornou-se levou ele aí para Roma e ele se tornou-se um gladiador. Os gladiadores eram aquelas pessoas que estavam nas batalhas, na arena ali do Coliseu ou em outros espaços onde havia diversões para o povo do qual o Estado proporcionava, para driblar aí os problemas sociais, políticos e econômicos que a Roma também enfrentava. Não foi só lucro ou dominação de terra, teve prejuízos a Roma aí. Bom, essas pessoas se divertiam vendo esses gladiadores se matarem ou serem devorados por leões, por tigres e assim por diante. Espartaco se tornou-se um líder e se revoltou contra o exército romano, da seguinte forma, a revolta se inicia por volta do ano 703 a.C., no século I. E lembrando, usando aqui de trás para frente, na ordem decrescente,
porque antes de Cristo a gente conta a história do seu século dessa forma, isso já foi explicado já. Bom, essa revolta de Espartaco, né, ela vai prosseguir de 73 a 71 a.C. Porém, o Espartaco ele sofre a derrota quando a Assembleia, o Senado, começa a organizar uma estratégia muito mais ousada a enfrentar o exército de ex-escravos e que começa a aderir aí às ideias de Espartacus, porque Espartacus ele vai liberando os escravos e os escravos, os ex-escravos no caso, começam a aderir com força às ideias e ver que pode vencer o exército romano e o Espartaco cria um grande exército de rebeldes ex-escravos que começa a combater o exército fragmentado, separado de Roma. Quando o exército romano realmente se junta ao todo, aí Espartaco não consegue realmente com seus homens derrotá-los. Por quê? Porque em 71 a.C. o exército romano vence e com cerca de 6.000 seguidores foram crucificados e expostos no caminho que ligava Roma a Capua. E aí é dessa forma que a gente vai caminhando para o final do período republicano na Roma. Mas calma, na próxima aula a gente vai finalizar aí com uma pessoa, um grande soldado, general, na verdade, que vai sobressair e vai se tornar um imperador romano. E é com o início desse imperador general aí, do grande exército, do grande estrategista de guerra romano, que vai dar início ao Império Romano. Mas isso aí já vai ser assunto para a próxima aula. Por enquanto eu quero que vocês revejam a outra, com essa, leiam na boa, para quando a gente der início para a terceira parte sobre a Roma, a gente finalizar esse conteúdo com atividade. Portanto, turma, forte abraço a todos, tá certo? Leiam, não deixem de ler, dá like aí, se curtiu, faça os comentários que é importante. E é isso. Boa leitura para todos e até a próxima.